Olá, meu nome é Benny Podlubny e eu sou o Head Global da XP Private. Hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o maestro João Carlos Martins e seu filho Carlos Eduardo Martins para o bate-papo de gerações. Prazer enorme estar com vocês hoje aqui, muito obrigado. E uma coisa legal, estamos sendo recebidos na casa do maestro. Que esperança, é uma alegria para nós, certamente. Maestro, talvez a gente poderia começar esse bate-papo escutando um pouco da sua história, né? A gente vai falar um pouco dos seus ensinamentos para as próximas gerações, mas eu tenho certeza que o senhor foi muito influenciado em casa para construir essa carreira tão bonita. Então eu queria escutar um pouco da sua história, como que o senhor caminhou para o piano e depois para se tornar um dos principais maestros do Brasil e do mundo, né? Bem, eu digo que a minha história começa em 1898, quando meu pai nasceu. Meu pai, aos 10 anos de idade, gostaria de ser pianista de uma família humilde no norte de Portugal, já com trabalho escravo no começo do século XX, naquela época. Ele já trabalhava numa gráfica, mas no caminho para a gráfica ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que a professora falou: se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. Ele ficou eufórico, que era o sonho dele. 3 dias antes da primeira aula, na prensa, ele adormeceu e a prensa decepou uma parte da mão dele. E o sonho dele morreu ali. Aí, isso foi em 1908, quando ele tinha 10 anos. 40 anos depois, começa a minha história. Ele talvez querendo realizar o sonho dele e eu querendo realizar um sonho também na música. Então a junção de 2 sonhos deu origem a uma carreira que, graças a Deus, eu me orgulho muito. Como que foi esse começo? O senhor estava me contando que foi com 6 anos, né? 6, 7 anos de idade, eu tive 2 operações. Eu tive um tumor no pescoço e a primeira operação não foi bem sucedida, a segunda já foi melhor, foi bem sucedida, e meu pai comprou um piano para os filhos. Somos 4 irmãos. E eu comecei a estudar. 6 meses depois teve um concurso da Sociedade Bach de São Paulo e eu ganhei o primeiro prêmio. E aí começou, aos 13 anos, a minha carreira nacional, aos 18 a internacional, e essa é a minha vida. Só que até 2002 fui pianista, só eu e Deus sabemos o que eu passei para conservar a minha carreira, porque eu sofro de uma doença rara desde os 16 anos de idade, que é a distonia focal, que ainda não foi descoberta uma solução, e como maestro desde os 63 anos de idade, agora estou com 81, anunciando meus projetos para os próximos 20 anos. Como você é jovem, você vai estar lá, minha presença eu garanto. Carlos Eduardo, eu queria escutar um pouquinho de você também. Uma super influência dentro de casa, né? Eu acho que teve muito aprendizado aí ao longo da sua vida, mas contar um pouquinho da sua carreira e como que depois você encontra o seu pai do lado profissional, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de como você começou. Teve uma situação bonita nessa história toda. Nessa fase do João Carlos como pianista, o legado do amor à música a gente teve, e o amor ao futebol, que era outra coisa que ele sempre foi apaixonado por futebol, mas como ele tinha uma carreira muito internacional, digamos que a fase dos 0 aos 18 anos, ele morou muito no exterior, e quando ele vinha para o Brasil, a gente sempre teve o amor à música e o amor ao futebol. E aí eu acabei me tornando produtor musical e cultural. Então já tive estúdio de gravação, empresa de som, de luz, mas 2 coisas interessantes. No futebol, ele Portuguesa e eu São Paulo. Ele tentou me levar para Portuguesa numa final em 75, mas eu acabei me tornando São Paulino.
E na música, ele no erudito e eu trabalhando no popular. E o destino fez que em 2004, pós carreira de pianista, a gente viesse a se encontrar também profissionalmente. Maestro, conta um pouco desse convite ou desse encontro profissional com seu filho. Em 2003, depois de 24 operações, os médicos me falaram que nunca mais eu podia tocar piano profissionalmente. Parecia que o mundo tinha acabado para mim. Tinha acabado de sair um documentário que ganhou vários prêmios internacionais, um documentário franco-alemão, pelo canal Arte na França. E com esse documentário, quando vieram me propor o documentário, eu falei, não interessa o documentário porque eu estou acabando minha carreira de pianista. Mas em 2003, quando eu tive a solução final dos médicos, você nunca mais poderá tocar piano profissionalmente, eu durante uma semana eu andava aqui pela cidade falando o que vai ser da minha vida. Aí eu tive um sonho com o maestro Eleazar de Carvalho, que foi o maior maestro da história do Brasil. Ele falou, ele já tinha morrido, ele falou, João, ele me chamava de João, eu toquei muitas vezes com ele. Ele falou, João, vai estudar regência. No dia seguinte, eu fui para a porta de uma faculdade, sim, já tinha tido a carreira, tudo mais, lá os funcionários ficaram assustados, olha, eu vim aqui para começar a estudar regência. Aí me inscrevi, mas no fundo só tomei umas 5 aulas. Mas depois da segunda aula, o dono da universidade soube que eu estava tomando aula de regência na universidade, ele me chamou, falou, o João Carlos, eu gostaria de falar consigo. Eu falei, tudo bem. Ele falou, eu sei que você está tomando aula de regência na minha faculdade. Eu falei, mas não quero bolsa, nada, deixa isso, é meu problema. Ele falou, não, eu tenho uma proposta melhor. Dá para você, além de aluno, ficar diretor? Eu falei, tudo bem. E aí, durante 2 anos, a faculdade estava, eu acho que no Enem, 34º, 40º, não sei em que colocação, mas em 2 anos veio para primeiro lugar no Brasil. E aí eu cheguei para ele e falei, minha missão está cumprida, mas eu não posso continuar na faculdade. Aí tem um ponto importante também que vale ressaltar, é que quando você já estava estudando regência, a Inglaterra te convida para gravar 2 CDs com a principal orquestra de câmara, que é a English Chamber Orchestra. E aí que eu consegui lembrar o perfeccionismo que o João Carlos tem, no sentido de que ele falou, agora que eu vou gravar 2 CDs da Inglaterra, eu preciso começar a ensaiar com os músicos de manhã, tarde e noite. Só que naquela época a gente falava, o cachê de música, a gente já não tinha músicos fixos ainda, como que nós vamos ficar pagando 3 cachês de músico manhã, tarde e noite? E aí ele recebeu até uma orientação, uma coisa muito interessante. Ele acordava muito cedo, 3 da manhã, para começar a preparar as músicas, e aí um regente chegou para ele e falou, olha, começa a olhar os prédios da sua janela e começa a imaginar que esses prédios são primeiros violinos, esses os segundos, que quando você se encontrar com a orquestra, você vai lembrando essas histórias dos prédios durante as madrugadas que você acorda. E isso feito, ele foi para a Inglaterra, gravou excepcionalmente bem os 2 CDs, aí a gente começou a pensar, essa carreira, a gente tem exemplos de bons jogadores de futebol que não são bons treinadores, é difícil ser virtuoso em 2 carreiras, mas a gente pensou, foi chamado pela Inglaterra no primeiro ano, vamos pensar em largar tudo e tocar uma carreira orquestra e maestro. Carlos Eduardo, não dá para não ser um grande admirador e um fã do próprio pai, tendo o pai que você tem. Mas se você tivesse que dividir com a gente assim como filho, qual que é a característica do seu pai que você carrega contigo como um dos maiores seus aprendizados? Nunca desistir de nada, esse é o principal. Às vezes a gente se coloca diante de uma situação e a gente para pensar,
é uma coisa que a gente até comentou internamente. A gente imaginar, aos 63 anos recomeçou numa nova carreira. E o que a gente até comentou, com 81 anos acabou virando garoto propaganda da XP. Isso prova que não se tem idade, tudo pode ser feito. E sem tirar férias, que eu escutei. Não, velho propaganda. Velho propaganda. Mas então... Sem tirar férias. Sem tirar férias, né? Essa Sem tirar férias. Você estava me contando que nunca tirou férias 2 vezes na vida, né? 2 vezes na vida. Uma vez em Paris com os meus netos e meu filho, e outra vez em Curaçao. E o pior de tudo é que entre as crianças e o avô, o mais infantil de todos era o avô. Eu às vezes entrava, pegava a chave do quarto, me escondia debaixo da cama dos netos e passava um susto na hora que eles iam começar a dormir, entende? Mas o importante é que no momento que nós começamos a atividade como maestro, eu também, porque uma coisa muito engraçada, muitas pessoas conversam com a fundação através do Adinho, eu chamo de Adinho, do Adinho. E ele só fala, bem, o maestro, maestro, maestro. Quando chega, às vezes, no final de um evento, a pessoa chega, fala, mas o Carlos Eduardo, ele organizou tudo perfeitamente. Eu falei, Adinho, eu estou te elogiando. A pessoa olha para mim e eu falo, não, ele é meu filho. Ela falou, mas ele nunca falou que é seu filho, ele chama você de maestro. Nunca falou que é seu filho. E aí, mas eu tive uma conversa séria com eles e falei, olha, eu prometi para o seu avô, meu pai, que eu, graças a Deus, só posso agradecer a Deus tudo que aconteceu na minha carreira como pianista, apesar de todas as adversidades. Mas que agora chegou a hora de tentar deixar um legado. E a palavra responsabilidade social e sustentabilidade vai fazer parte da nossa vida. Para você ter uma ideia, nós saíamos aqui em São Paulo de ônibus com a orquestra jovem, 8 horas da manhã, íamos para a periferia da periferia, a 40 quilômetros de distância do centro, a 30 quilômetros, voltávamos, almoçávamos no hotel, ia para outra periferia no período da tarde. Fizemos isso durante semanas e semanas e chegamos a ir para cidades de 3.000 habitantes para fazer o concerto, onde uma Kombi de tarde avisava que ia ter um concerto. Então, a parte de responsabilidade social, eu falei, vamos trazer milhares de crianças para o universo da música clássica. Então, temos que criar uma fundação sem fins lucrativos. Isso foi em que ano? A fundação 2006. 2006. É que o importante é assim, pós-Inglaterra, da gravação dos 2 CDs, aí qual foi o mapeamento que a gente fez? Você tinha uma OSESP na época que só tocava na Sala São Paulo, e você tinha, e mantida pelo governo do estado, e você tinha a municipal, que era do município. Então, qual foi a nossa primeira estratégia? Nós, com 3 funcionários, 3 ao todo, era eu e mais 2, a gente falou, o que nós vamos fazer? Nós temos que começar a achar o espaço da onde que a orquestra vai. E o interior estava ávido, principalmente o interior do estado de São Paulo. Então, a gente falou, olha, é estratégia sertanejo, estratégia popular, ou seja, nós vamos ter que começar a percorrer o espaço do interior, que esse é um espaço que estava em aberto. E como era patrocínio por patrocínio, a gente não poderia escolher as cidades. Então veio um cliente, que foi uma das primeiras viagens que a gente fez, olha, maravilhoso, eu quero a orquestra do João Carlos Martins, vocês estão com uma orquestra nova, então Sobradinho, no Distrito Federal, na terça e na quarta vocês vão para Três Marias, em Minas Gerais, aí vocês podem voltar de ônibus. Nossa. Nós entramos no ônibus com a orquestra, o maestro no ônibus, e foi fazer Sobradinho, Três Marias e voltar. Maestro, e fazer a pergunta inversa. O que o senhor mais admira no seu filho?
O perfeccionismo que eu tenho com as notas é o perfeccionismo que ele tem com a administração. Então, quando eu vejo que foi criada a fundação e há 15 anos a fundação recebe praticamente uma espécie de um selo dourado do Ministério Público, é porque a fundação é respeitada. Então, imediatamente, ele procurou uma auditoria, uma das melhores auditorias do Brasil, aonde cada passo da fundação tem auditoria. E então eu respeito. A única coisa que às vezes eu reclamo, quando ele espera 10 dias para me contar qual que é a minha agenda. Eu falo, meu Deus do céu, você marcou tudo isso? Isso é estratégia. Então a estratégia dele é só me avisar a agenda 15 dias antes dos próximos concertos. Às vezes só uma semana antes. Eu falo, como? Ontem? Amanhã? Depois da manhã? Você está louco? Não, mas você consegue, pai. Você está sempre com... Estamos juntos. Estamos Você juntos. fala, não faça nada tal dia à tarde. Ele já sabe que tem alguma coisa na agenda. Arrumou alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, o senhor já influenciou milhares de pessoas na música. Quem foi a pessoa, assim, que o senhor sabe, que mais diferente que o senhor influenciou, que entrou na música por sua causa, que depois veio e lhe procurou e te contou? A que eu influenciei de crianças e jovens, você vai achar que eu tô... eu tinha um grande amigo que falava, puxa, depois de velho a pessoa fica bestinha. Mas eu diria para você que tem dezenas e dezenas centenas de jovens que eu influenciei, milhares de jovens que eu influenciei, mas alguns diamantes que eu cuidei pessoalmente. Tanto é que um concerto agora que eu vou dar, primeiro é um concerto em 3 movimentos de Mozart. O primeiro movimento vai tocar um menino de Belfort Roxo, que eu cuido dele, da cidade de Belfort Roxo, uma cidade problemática. Ele está indo espetacularmente bem. O segundo movimento eu mesmo toco, que é mais fácil, porque por causa das minhas dificuldades. E o terceiro movimento, um outro menino da Praia Grande, que foi o menino que foi convidado para fazer o papel de João Carlos Martins no filme João o Maestro. Quando eu vi a facilidade que ele só foi para dublar, ele nem tocava piano. Mas quando eu vi a facilidade dos dedos dele, eu falei, eu vou dar aula de piano para você. Hoje ele toca fenomenalmente, ele pode daqui 2 anos ganhar um concurso internacional. Coisa maravilhosa. E tem violinistas, tem números, trompetistas. E quem sabe você vai estar, daqui a alguns anos, a gente também vai poder dizer que você influenciou Lewis Hamilton se ele sair da Fórmula 1 e se tornar um pianista. Lewis Hamilton também? Lewis Hamilton também está estudando piano e ele fez uma homenagem para mim há 2 anos atrás aqui em São Paulo. E por exemplo, quando você pensa que eu cheguei numa cidade chamada Barrinha, tem 17 mil habitantes, e lá ele veio aqui em casa para fazer o teste, um jovem ele tinha na época uns 20 anos, 18, 19 anos, criado pelo avô e pela avó. O avô, um boia fria, a avó faxineira. Mas ele tinha talento para o canto. Eu peguei esse garoto, demos a bolsa de estudo para ele. 3 anos depois, ele estava cantando no Lincoln Center comigo, fez 3 apresentações já comigo em Nova York. Tenho histórias fantásticas. Não, só uma história do tenor que eu gostaria até de lembrar, uma coisa que é muito importante na fundação e na forma nossa de administrar. Uma coisa que a gente combinou no começo.
combinou um concerto, assinou um contrato, ele é sagrado. Então, o que aconteceu com o tenor Jean William, que eu vou te lembrar? Nós já tínhamos uma agenda feita, o Príncipe de Mônaco convida o João Carlos para uma apresentação em Mônaco para o Príncipe. E aí, a gente foi ver a agenda, a gente tinha 2 concertos no interior. A gente falou, os contratos estão assinados, a gente jamais vai dizer não para um contrato, querer pagar multa, porque a gente vai cumprir o contrato. Aí você entrou em contato com o Principado de Mônaco e o tenor Jean William foi no lugar do João Carlos com um quarteto de cordas nosso e a gente manteve todos os contratos que a gente tinha aqui no Outra Brasil. história maravilhosa, no período que eu fiquei na faculdade, em 2006, em 2005, 2006, um jovem violinista que eu vi que tocava bem violino. Ele chegou para mim e falou, maestro, dá para arrumar R$10 porque eu estou com fome. Eu falei, como? Ele falou, não, só para comprar um bauru, eu estou com fome. Eu falei, mas você tem um talento para violino, a fundação vai te dar uma bolsa e você vai se aperfeiçoar no violino. Aí, 2 anos depois, esse jovem estava em pleno Carnegie Hall, tocando na Baquiana Filarmônica, levando o nome do Brasil. Então temos histórias fantásticas. Aí foi muito engraçado, porque depois a orquestra não tinha condições da fundação manter uma orquestra. Aí me recomendaram que eu procurasse as federações, como o FEBRABAN, Fiesp, como Federação do Comércio, as federações para cada uma adotar um músico. E a primeira que eu fui, porque nas viagens nossas eu vi o trabalho de educação do SESI. A primeira que eu fui foi na Fiesp e procurei o SCAF e falei para ele se ele poderia adotar um músico da minha orquestra. Se ele adotasse, no dia seguinte eu iria para outra federação. Ele falou, eu tenho que pensar. Aí eu saí, telefonei para minha mulher, falei, se a Fiesp tem que pensar, esquece, o nosso projeto vai para o espaço. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, tocou o telefone aqui em casa. Tocou o telefone, falou, eu atendi, ele falou, quem fala é o SCAF. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Ele falou, dá um pulo aqui na Fiesp, no SESI, às 9 horas da manhã, eu quero falar com você. Eu falei, tá bom, eu passo. Ele falou, olha, eu tenho uma má e uma boa notícia para você. Eu falei, pode dar a primeira a má. Ele falou, não vou adotar um músico da sua orquestra. Eu falei, mas valeu pelo menos a atenção de você ter me telefonado às 7 horas da manhã. Ele falou, mas eu tenho uma boa notícia, eu vou adotar a orquestra inteirinha. São 65 músicos. Essa é a razão que a Baquiana chama-se Baquiana Filarmônica SESI SP. E eu, ao mesmo tempo, falei para ele, desde que você falou isso, eu gostaria que você adotasse todos os músicos e fica sabendo de uma coisa. Eu vou ter a minha vida particular, que eu não sou... Eu fui rico nos anos 60. Eu tenho o salário só da fundação. Eu falei, então fica a minha promessa que eu vou ser o maestro da Baquiana Filarmônica SESI SP e nunca vou aceitar um cachê do SESI, nem da Fiesp. E o trabalho é voluntário. Mas, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero pegar um pouco dessa história da família. Qual foi, talvez, o grande aprendizado que você teve do seu pai ou talvez algum momento que te marcou nesse teu aprendizado? E eu não queria pegar um momento assim de evento, de show, eu queria pegar assim, talvez uma coisa dentro de casa, que só vocês conhecem. Momentos nossos dentro de casa? Olha, tem até uma coisa, eu acho que tem uma coisa que é bonita, assim, quando a gente tem toda uma orquestra com 65 músicos, nós temos um projeto de musicalização que a gente atende mais ou menos umas
1.500 crianças. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que assim, a gente acaba se reunindo muito, sempre pensando em estratégias de filme, exposição, o que nós temos que fazer, muita agenda. E às vezes a gente não acaba se falando um para o outro. E acho que a gente de vez em quando faz umas cartas, né? Teve uma carta que eu fiz uma vez que você estava no avião, que às vezes ele reclamava assim um pouco para mim, que eu saía de um evento e já pensava no outro. E agenda na frente, ele fala, você nunca falou parabéns, você nunca falou... Então, coisas um pouco mais sentimentais. Aí tinha um concerto em Nova York, que eu ia num outro voo. Eu falei, deixa eu preparar a carta, vou falar exatamente tudo o que eu penso. E fiz uma carta extremamente emotiva. Ele quase me matou quando chegou lá. Quem começou com a história das cartas? Vem de pai para filho ou de filho? Filho para pai. Ele, quando nós fomos, eu estava um momento meio depressivo e estava em Nova York e eles estavam assistindo a Copa do Mundo do Brasil em São Francisco, que o Brasil ganhou aquela Copa do Mundo. Aí eles falaram, nós estamos aqui com os amigos. Eu falei, eles falaram, você não quer ficar conosco aí uma semana? Eu falei, estou indo para o aeroporto. Fui para o aeroporto, ficamos uma semana juntos, uma semana incríveis, e eu achei muita graça nele. Uma vez que ele estava com a camisa do Brasil, chegou uma moça americana, estava escrito Bebeto atrás, eu acho. Falou, puxa, você é um jogador da seleção brasileira? Ele falou, deu autógrafo. Tinha que aproveitar, né? O momento. Foi um momento de glória. E aí, quando eu entrei no avião, eu, antes de entrar no avião, eu deixei uma carta para ele e para o irmão, dizendo o que significou aquela semana para mim. E eles ficaram muito emocionados. Mas o importante do nosso relacionamento é que coisas que ele fala, tem que ser feito isso, porque eu já dei minha palavra, eu jamais falo não. E ao mesmo tempo, se eu falo para eles, olha, eu resolvi fazer esse projeto de alguns concertos na Fundação Casa, na FEBEM e em presídios. Ele fala, vamos preparar a orquestra porque você deu a sua palavra. E aí nós vamos. Então, nesses momentos, são muito importantes o respeito que existe, cada um com a opinião do outro. Muitas coisas, eu chego e falo, nem estou concordando, mas você deu a sua palavra, será cumprida. E é a mesma coisa do lado dele. Me conta uma história engraçada dos dois. A história engraçada dos dois foi quando eu resolvi que eles deveriam... Você já sabe ou não sabe qual é a história? Eu não sei. Eu quero ver se ele concorda. Depois eu quero escutar uma sua, então. A história engraçada é que eu, gostaria que eles torcessem para a Portuguesa, e fomos assistir a final São Paulo e Portuguesa do Campeonato Paulista. Eu acho que eles estavam com 8, 9 anos de idade. E a Portuguesa ganhou no tempo regulamentar, na prorrogação continuou 1-0 e perdeu nos pênaltis. Eu queria que eles torcessem para a Portuguesa. Mas a partir daquele momento eles começaram a torcer para o São Paulo. No dia seguinte, nós estávamos andando aqui na rua e encontrei um amigo. Eu falei para ele, você não imagina o que eu gritei na hora que o Enéas marcou o gol da Portuguesa, no Morumbi, né? O cara olhou para mim e falou, foi você então. O estádio lotado, entende? Então foi você. Muito bom. Mas, Eduardo, e sua história engraçada? Não, uma pai história e filho. Eu não sei se é tão pai e filho, mas eu acho que o primeiro concerto que a gente fez, que a gente misturou o erudito com um DJ, foi o primeiro evento, eu acho que teve uma situação até engraçada.
Lendo uma revista inglesa, Billboard, a revista perguntou para os 10 maiores DJs do mundo se eles já choraram. E o quinto melhor DJ do mundo era um brasileiro que eu não conhecia, chamado Anderson Noyes. E ele falou, eu me emocionei quando eu vi o João Carlos Martins tocando Eu Sei Que Vou Te Amar no Jô Soares. Então, como aquele começo, assim, falou do maestro, a gente achou tão interessante, conseguimos o telefone do DJ, ligamos, ele estava numa viagem internacional. Aí ele falou, eu sou de Belo Horizonte, quando eu estiver em São Paulo, eu ligo para vocês. Eu falei, eu faço questão que você vá almoçar na casa do maestro. Aí um dia ele falou, estou chegando na quarta-feira. Marcamos o almoço e eu trouxe ele aqui na casa do João Carlos. Aí o João Carlos adorou, recebeu super bem, começaram a conversar de música, o DJ entendia muito de música. Quando eu estava no almoço, o João Carlos falou para a secretária, pega o nome dele e o telefone que eu vou fazer um evento. Aí a secretária falou, qual que é o nome? Aí ele falou, DJ. Gente, não, calma. Ele falou, DJ, ele entrou na minha casa e falou, DJ. DJ. Aí, para fazer a história curta, fizemos um grande concerto, depois várias empresas pediram para repetir na Sala São Paulo, que eram peças de Mussorgsky, grandes compositores eruditos, com intervenções de um DJ. E aí foi uma coisa muito natural. A gente começou a ver que o João Carlos, uma pessoa que viveu o erudito, ele conseguia navegar e conversar com todos os ritmos. E depois entrou a escola de samba Vai-Vai, depois teve uma história com o Chitão e por aí. Foi uma coisa que a gente não esperava. Tem uma outra história engraçada. Quando a Vai-Vai me procurou para ser o Samba Enredo de 2011, eu falei, olha, me desculpe, eles vieram aqui em casa, eu não aceito, porque eu gosto muito da Vai-Vai, que é aqui no Bexiga. E se o tema for um maestro erudito, vocês vão para a divisão de acesso. Então não aceitei. Mas aí encontrei um amigo, o amigo me falou, você tá louco? Não aceita ser samba enredo de carnaval? Eu falei, não tem nada a ver. Ele falou, você tá louco? Chama os caras de volta e aceite. Aí eu chamei, 15 dias depois, os diretores da Vai-Vai. Eles entraram com uma cara macambuza, tudo. Aí eles falaram, eu falei, você já tem um novo samba enredo? Ele falou, praticamente já temos escolhido um outro, já que o senhor não aceitou. Eu peguei, vamos fazer como futebol americano. Abracei todos, falei, rumo ao 14º campeonato. Aí ficaram felizes, almoçaram aqui em casa. Aí tem duas histórias engraçadas, mas primeiro eu vou contar a final. O desfile era dia 5 de março, eu não quis sortear o horário. 5 de março era um sábado, às 5 horas da manhã, que é um horário péssimo, entende? Já com luz clara praticamente, clareando, e sempre atrasa. Aí, dia 4, na sexta-feira, às 11 horas da noite, já estava a diretoria, todos os chefes de ala reunidos no Holiday Inn. Aí o presidente da Vai-Vai fala, maestro, pode dar uma fala de incentivo para todo mundo? Eu falei, claro. Peguei o microfone e falei, olha, falar que o horário é bom, claro que eu não vou enganar ninguém, nem a mim mesmo. Nós vamos estar cansadérrimos até às 5 da manhã. Mas o dia é espetacular. Dia 5. Desde os 8 anos de idade, dia 5 foi o meu dia de sorte para ganhar concurso de música. Aí todo mundo aplaudiu, falou, maestro, nosso campeão, nós vamos ganhar. Aí o presidente falou assim, e qual foi o primeiro concurso de música que o senhor ganhou dia 5? Eu falei, amanhã. E a outra história engraçada, aí eu falei para eles, olha, eu não posso nem arrumar patrocínio, nem nada. Eu vou em todos os ensaios, mas vocês não contem comigo financeiramente. Mas aí, a fundação, eles chamaram o meu filho para falar, o seu pai falou que não pode auxiliar em nada. Aí chamaram nós dois
no Galpão da Vai-Vai uma semana antes. Conta a história. Uma semana antes do desfile. Estava tudo maravilhoso, as fantasias todas maravilhosas. De repente, o principal carro alegórico de Johann Sebastian Bach estava lindo, mas sem a cabeça de Bach. A cabeça de Johann Sebastian Bach estava no chão. Aí eles falaram, olha, acabou a nossa verba, a gente não vai conseguir colocar. A cabeça não sobe. As cabeças não sobem, mas vamos sair com desfile, sem cabeça, ótimo. Aí a gente falou, acho que está no momento da gente fazer uma pequena participação para colocar a cabeça de Bach no lugar certo. Cabeça no lugar, né? Mestre, qual que foi dos seus concertos o mais emocionante? Por acaso, a minha estreia em Nova York, que eu vou celebrar agora os 60 anos da minha estreia, quando eu tinha 21 anos, quem fez foi a Eleanor Roosevelt. E, claro, foi emocionante. Mas quando eu já sofria da distonia, mas tive, além do mais, acidentes periféricos, como um acidente com lesão no nervo ulnar, jogando futebol no Central Park. E eu tive que parar alguns anos. E quando eu telefono para o meu empresário e falo, olha, eu já comecei a estudar de novo depois de alguns anos e eu quero a minha volta no Carnegie Hall. Ele falou, o público já se esqueceu de você. Esqueça aí, são 3 mil lugares quase. Eu falei, marque. Ele marcou. Na hora que eu entrei no palco, eu vi as 3 mil pessoas, quase 3 mil, no auditório, mas abarrotado, e 300 cadeiras do lado do piano, que eles tiveram que botar 300 cadeiras extras. Então, eu sentei no piano, primeiro eu pensei e falei, meu Deus do céu, tinha gente com o pé praticamente encostado no piano. Eu falei, tem que ser a noite da minha vida. Quando acabou, estou olhando nos seus olhos. Durante 8 minutos, o público de pé gritando, entende? É duro. E a minha estreia como maestro também, cara. E talvez a mais emocionante venha a ser a do ano que vem. Porque agora vai voltar para o Carnegie Hall com uma orquestra americana em novembro de 2022. É muita história, né? Tem muitos momentos emocionantes, né? Você estava me contando a outra da seu último concerto em Londres. Exato. O último concerto em Londres foi dramático. Só eu sabia que era o último concerto, porque já havia marcado a operação para seccionar o nervo e eu ia perder a mão direita, já definitivamente. E eu entrei no palco e no segundo movimento do concerto eu me lembro que as lágrimas caíam, porque eu sabia que era o último concerto da minha vida com as 2 mãos. E foi com a Royal Philharmonic no Barbican Center em Londres, também foi um sucesso enorme. E mais uma coisa engraçada entre nós dois, porque me dá a louca, às vezes eu falo uma coisa, nós estávamos fazendo um concerto em 2006, na Ilha Bela. Aí eu olhei para o público e falei, a Bachiana será a primeira orquestra brasileira a pisar no Carnegie Hall no ano que vem. Aí nós estamos voltando de ônibus, ele fala para mim, pai, você está louco? Sabe o que significa levar uma orquestra para o Carnegie Hall? Eu falei, vai dar certo, filho, não sei como, mas vai dar certo. E em janeiro de 2007 foi a primeira orquestra brasileira que pisou no Carnegie Hall, lotadérrimo, e também um final emocionante também. E essa que você também fez na Inglaterra, que você contou o teu encerramento, quando você estava indo de Londres para os Estados Unidos, a aeromoça da British tinha assistido o concerto. E ela falou, assisti teu concerto ontem, quando que você volta? E ele sabendo que ele ia operar a mão. Ele falou, um dia eu volto. E ele acabou voltando como regente com a English Chamber. Ela tinha assistido o concerto no dia anterior. Chegou, falou, meu Deus, como eu fiquei impressionada com a sua técnica, a sua velocidade, e eu sabia que eu já tinha. Porque eu, para dar um concerto, para enganar o cérebro com a distonia focal,
eu tinha que dormir 6 horas antes do concerto no camarim, porque de manhã a distonia nas primeiras 2 horas não aparece, depois os movimentos involuntários começam. Por exemplo, eu estou falando com você, essa mão está fechando. Então, isso é uma doença rara. Então, eu dormia até 15 minutos antes do concerto e entrava em palco como se fosse 8 horas, 7 horas da manhã em casa. Mestre, o senhor falou muito da influência do seu pai. Se você pudesse falar para ele alguma coisa hoje, assim, de agradecimento pelo que ele te influenciou. Eu falo no piano para você. Carlos Eduardo, e você falar para o teu pai? O que você fala para ele? Não, primeiro eu vou falar uma coisa que eu não vou indicar para ele nunca mais. Eu nunca mais vou indicar um personal para ele. Porque ele já me falou assim, olha, eu gosto de treinar, eu preciso me treinar, preciso estar com meu preparo físico bom. Trouxe um personal para ele. O personal falou, ó, você vai fazer 10 vezes esse movimento, 10, 10. De repente passou 10 dias, ele falou, tô com um pouco de dor. Eu falei, como? Não, não fiz 10, eu acabei fazendo 100. Eu optei por fazer 100 em cada. Então é exagerado, eu falei, agora eu já não indico mais. Mas o que eu poderia dizer, e eu acho que eu também tive a minha participação nisso, uma coisa muito boa é a gente fazer as coisas em vida e conseguir fazer as coisas. Então, assim, desde que ele se tornou maestro, foram feitos já 3 livros da vida dele, foram feitos 3 documentários, inclusive um belga e um francês. Japonês também. Foi feito uma peça teatral, um filme de cinema, vai, e agora nós estamos com uma exposição. Então, eu acho que assim, a gente tenta não perder tempo, vamos tentar aproveitar todo minuto. Inclusive, até muito interessante, quando a gente saiu de férias juntos, a gente até achava, a gente trabalha junto muito tempo, deve estar desgastada a relação. Aí eu marquei a viagem primeiro, vou sair com os meus filhos. Quando ele soube para o lugar, ele, Carmen, que é a esposa, pode marcar no mesmo local que nós vamos ficar juntos. Então eu acho isso bonito, por mais que às vezes a gente esteja trabalhando quase 24 horas por dia juntos, aí as férias, só que a gente fala, não fala de trabalho durante as férias, vamos curtir outras coisas. Maestro, mas eu queria escutar a sua oferta do agradecimento ao seu pai no piano. O que você toca pra gente hoje? Bem, a única forma de eu agradecer tudo que meu pai fez por mim é tocar uma peça de um dos maiores jazzistas da história no século XX, Dave Brubeck. E quando tivemos a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, a União Soviética mandou para os Estados Unidos o balé Bolshoi e os Estados Unidos mandou o quinteto Dave Brubeck. E o Dave Brubeck, quando visitou o túmulo de Chopin, ele ficou tão emocionado, quando ele voltou para o hotel, ele escreveu uma peça que ele deu em polonês o nome de Obrigado, mas o nome da peça é Thank You, nos Estados Unidos, Obrigado. É a forma de eu agradecer o meu pai, tocando Thank You. Vamos ouvir. Vamos lá.
Beni, você fez perguntas para a gente e eu queria que você soubesse que esse evento foi a primeira vez junto que eu e meu pai estivemos juntos fazendo uma entrevista junto às câmeras. Legal. E o maestro queria te dar um presente final. Quero te agradecer, Beni, porque eu sou um velho chorão e amo o meu filho. Uma batuta para você que eu tenho desde 2005 e pela primeira vez fiz um programa com ele. Parabéns pela história linda do senhor e por ser um grande pai. Eu também sou chorão. Obrigado. Obrigado.